Bem, vamos falar então de política. Estou recebendo aqui 2 cientistas políticos. Começa aqui com o mais velho deles, que é o Lucas de Sá, né? Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço. Boa tarde para você, boa tarde, amigo de casa. Para nós é sempre uma satisfação estar aqui nesse bate-papo gostoso com os amigos. Tudo bem. O mais novo é o Rócio, então, né? Professor Rócio Barreto. Né? Boa tarde, Celso. Professor. Boa tarde a todos de casa. Boa tarde, Lucas. E, mais uma vez, vamos começar um debate, como o Lucas falou bem, um debate gostoso, onde a gente pode discutir e aprofundar mais no mundo da política, né? Que, como o Celso falou na entrada do programa, essa semana vamos ter muitas novidades e a cada dia renasce a esperança de que a gente tenha um país melhor e com melhores condições para todos. Visualizar essa melhoria que está complicado, né? Você não tem a quem entregar o país atualmente. Suponhamos que o presidente Michel Temer viesse a sair do governo, por um motivo ou por outro, né? Quem é que ficaria no lugar de Temer nesta hora, mano, velho? Eu não consigo enxergar só o período em que deve responder, se caso ele não peça uma renúncia, né? Que ele terá que enfrentar pela frente. Nós vamos ficar aí na mão do Rodrigo Maia. Tem competência para ser presidente da República por alguns meses, ô Lucas? Celso, a verdade é que constitucionalmente, no caso de uma saída definitiva do presidente Michel Temer, o deputado Rodrigo Maia não poderia ficar mais do que 30 dias na presidência. Mesmo que ele venha passar, como a presidente Dilma passou naquele período, em que o Temer ficou interinamente. Se ele for afastado. Ele ficasse o Maia ficaria interinamente. E no caso de ser afastado num processo de impeachment ou num processo de investigação criminal, realmente não poderia chamar novas eleições até que o processo fosse julgado. Mas a verdade é uma só, né, Celso? A gente já dizia quando debatia a questão do TSE lá atrás, e essa verdade permanece. Um dos grandes fatores que ainda deixa o presidente Michel Temer seguro na sua cadeira é exatamente a ausência de uma solução à vacância do cargo. Verdade. Veja você que a gente dizia que o TSE só julgaria ao contrário do que julgou a chapa Dilma Temer se já houvesse uma solução política construída para a substituição do presidente da República. Neste momento, continua inexistindo essa solução política para ocupar a presidência da República no local de Michel Temer. Então, você veja que enquanto essa solução não for visível, enquanto essa solução não for palpável a uma maioria do Congresso Nacional, pode ter certeza que o presidente ainda se segura na cadeira da presidência da República. E tem gente torcendo para isso, não tem, Rócio? Sem dúvida, Celso. Muita gente está torcendo. Eu estava vendo, acho que da CNI, Confederação Nacional das Indústrias, dizendo que os grandes empresários do país preferem permanecer do jeito que está, porque pode piorar, né? Porque realmente pode piorar, mas só que está havendo uma desconstrução também da imagem do presidente Temer. Ele sofre um desgaste jamais visto. Até mesmo o Congresso Nacional começa a sentir isso daí. Agora há pouco eu conversava com você, estava falando que ele parece que está no último ano do governo Sarney, que abriu as portas de todas as formas para o Congresso Nacional para manter uma certa governabilidade. E é exatamente isso que ele está fazendo. Ele está indo na contramão da equipe econômica que esperava que ele tivesse uma posição com mais austeridade em relação a isso. Ele já abriu o benefício de renegociação com os governos estaduais e está abrindo espaço para emendas. Então, o Congresso está nadando de braçadas para esse momento agora, o que faz com que a economia não permaneça. E daqui a pouco, os empresários não vão admitir esse tipo de situação, porque aí o que conseguiu até agora na economia não vai conseguir se manter devido a ele estar abrindo mão para manter-se politicamente no governo, manter uma certa governabilidade e tentar aprovar algumas das reformas propostas pelo governo, que é a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. No meu entender, a reforma da Previdência já acabou.
ela não tem. Caso saia uma reforma da Previdência, vai ser uma reforminha, não da forma que o governo gostaria que ela fosse aprovada. Plena, com certeza, não acontecerá nesse momento. Bom, vamos rever um pouquinho dessa história do Temer lá fora, ele chegando da viagem, né? E mal desceu aqui, ele já sabia que o PSDB está num rachide danado, voltar a falar sobre isso em São Paulo mais uma vez, né? Parece que São Paulo está virando a cúpula do PSDB, né? Saiu das Minas Gerais e agora está lá em São Paulo. Mal também acaba de chegar, já vai enfrentar o Janot, né? E uma pesquisa que, pelo amor de Deus, sinceramente, essa eu acho que dói mais profundamente em qualquer pessoa que tenha um cargo público. Meu Deus. Coloque aí, por favor. Mesmo longe, não teve trégua da crise política. A Polícia Federal concluiu a perícia no áudio gravado por Joesley Batista e não encontrou nenhuma edição, apenas falhas normais de gravação. O parecer já foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República e deve ser incluído na denúncia que Rodrigo Janot irá apresentar na semana que vem contra Temer e contra o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures. Os dois são investigados por corrupção, tentativa de obstrução da justiça e organização criminosa. Em meio à crise, o Datafolha divulga a avaliação do governo Temer. A avaliação ruim ou péssimo passou de 61% em abril para 69% agora. Regular caiu de 28% para 23%. Ótimo e bom foi de 9% para 7%. Não sabe passou de 3% para 2%. Pela primeira vez, o Datafolha fez uma sondagem sobre a possibilidade de Temer deixar o cargo. 65% dos entrevistados acham que a saída do presidente por renúncia ou impeachment seria melhor para o país. A pesquisa também mostra que 50% dos brasileiros sentem mais orgulho do que vergonha do país. 47% sentem mais vergonha do que orgulho. E 2% não souberam responder. Os piores problemas nacionais, segundo a pesquisa, são corrupção, saúde e desemprego. O Datafolha ouviu 2.771 pessoas em 194 cidades. Aqui em Barueri, lideranças do PSDB participaram de um seminário sobre os desafios socioeconômicos da região metropolitana de São Paulo. E as crises política e econômica pontuaram muitos dos comentários dos tucanos. O prefeito de São Paulo, João Dória, falou do apoio do PSDB ao governo Temer, que, segundo ele, não se baseia em pesquisas. Não é por uma pesquisa que você toma uma decisão de ordem política. Ela tem que ser avaliada, mas sempre com muita serenidade. O que eu defendo é serenidade. O Brasil está num momento difícil. Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que a preocupação do partido agora é com a aprovação das reformas. O PSDB vai aguardar o término das reformas, né? Que estão caminhando e vai todo dia acompanhar. Isso não é uma questão em definitivo. O nosso compromisso é com aquilo que interessa ao povo brasileiro, que é retomar emprego e tem que fazer reformas, né? É tudo que o Brasil precisa. Mas reformar como, se você tem que fazer a boa vontade dentro do Congresso Nacional? Nesse momento... Ele tem que tratar com 513K, 81 do lado de lá, fora os que estão na adjacência, né? E aí cada reforma tem que ser tratada dentro do seu assunto. Como o Rosso disse, a reforma da Previdência é um assunto à parte e que certamente o governo deixou para depois. A reforma trabalhista, apesar dos pesares, vem caminhando no Senado Federal e todos os analistas ainda acreditam na sua aprovação. É uma reforma que vai exigir maioria simples do Senado Federal, já há um acordo encaminhado da base aliada no que diz respeito a alguns vetos ao texto proposto e também o encaminhamento de uma medida provisória solucionando alguns pontos que vão ficar vazios aí em função desses vetos. Ainda dá para acreditar numa reforma trabalhista e, findo isso, o PSDB deve novamente repensar o seu apoio ao governo Temer. É tudo mais ou menos dentro de um script. Você pode, por exemplo, demorar até o final do ano, mais ou menos, ou pelo menos meados do segundo semestre para fazer isso, onde a partir daí você vai caminhar para 2018, onde o país e o Congresso respirará a eleição. E aí o PSDB não terá outra alternativa que não se retirar do governo Temer para que possa disputar a eleição num cenário mais favorável. Não é visível que chegue a 2018 com o PSDB ainda aliado do governo Temer. Isso seria muito ruim eleitoralmente.
para o PSDB. Mas o principal disso tudo que nós vimos aí nessa reportagem, viu, Celso, é a expectativa da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Que deve acontecer hoje, no mais tardar amanhã, né? Tem um prazo até amanhã, muita gente acredita que isso ainda deva acontecer hoje, é provável mesmo. E essa denúncia, sim, deve causar um desgaste muito grande ao governo Temer. Esse índice de impopularidade que a gente acompanhou aí na pesquisa tende a crescer com a denúncia da PGR, porque obrigatoriamente, vale a gente lembrar que esse caso, para explicar um pouco para quem está em casa, é um pouco diferente do que a gente viu com o processo da presidente Dilma Rousseff, porque agora trata-se de uma acusação de crime comum, não de crime de responsabilidade. Então, o trâmite dentro da Câmara dos Deputados será qual? Quem apreciará primeiro será a CCJ, e não uma comissão especial, como foi no caso da presidente Dilma. A denúncia vai à CCJ e a CCJ terá 10 dias para proferir parecer sobre essa denúncia. No entanto, mesmo que a CCJ dê parecer contrário à denúncia, obrigatoriamente esta denúncia irá ao plenário da Câmara dos Deputados, onde terá que ser aceita por 2/3 dos membros daquela casa para que a denúncia possa seguir ao STF. Hoje, nesse cenário, é muito difícil que o presidente perca 2/3 de apoio na Câmara dos Deputados. No entanto, até que esta votação aconteça, o desgaste do governo será extremamente elevado. A pressão em cima dos parlamentares e todo o noticiário que certamente se voltará para esse fato tendem a desgastar ainda mais o governo Temer. Pode ter certeza que as semanas que se seguirão a esta denúncia serão a verdadeira prova de fogo do governo Michel Temer. Complicado demais, hein? Rócio de Deus. Aí você vê, por exemplo, no jornal, né? Qual que é esse aqui? Folha de São Paulo, né? Planalto quer ação rápida contra a denúncia. Governo articula estratégia com base aliada para barrar peça de Janot em 3 semanas antes do recesso parlamentar. Consegue, Rócio? Consegue. Ele consegue sim, da forma que ele está com o Congresso, da forma que ele está amistoso com o Congresso, diferentemente da opinião pública, que não pensa nem perto de sair, mas devido à abertura dos cofres, à abertura das torneiras financeiras que o governo tem feito com os parlamentares, com os governos estaduais, alimentando a base desses parlamentares, é possível que se consiga fazer isso em 3 semanas. E há possibilidade também do recesso ser adiado ou até mesmo cancelado esse recesso, Celso. Agora, o Lucas falou bem aqui quando falou que o procurador-geral vai fazer a denúncia contra o presidente Temer, ainda hoje, no mais tardar amanhã, e essa denúncia, ele vai fazer denúncia por denúncia, vai ser várias denúncias no decorrer do tempo para que ele desgaste mais o governo. Agora, Celso, se o governo Temer resistir até setembro, a gente vai ver uma situação completamente nova aqui. Um presidente da República sendo denunciado pelo Ministério Público por crime comum, e o presidente da República vai escolher o novo Procurador-Geral da República em setembro, em cima de uma lista tríplice. Não está certo que ele vai respeitar essa lista tríplice que o Ministério Público encaminha para o governo. E se ele escolher um outro Procurador-Geral, Celso, a gente pode fazer uma analogia que vai ser o mesmo, que a pessoa que está sendo julgada ali por um homicídio escolheu o juiz. Não, eu não quero você, eu quero ele ali, eu quero que ele faça o julgamento do meu crime. Será mais ou menos isso. A gente está cansado disso. Isso, né? Porque será alguém indicado por ele. Né? Indicado por ele. Ele vai indicar o Procurador-Geral da República ali, que pode ser um procurador que vai engavetar, que não vai investigar, algo mais ou menos nesse sentido. Isso envergonha o país e faz com que a credibilidade do governo aumente a cada dia mais. Então, se ele for terminar o mandato, vai terminar o mandato de uma forma completamente esquisita e sozinho. O que ele não consegue ter da opinião pública, que foi constatado agora na pesquisa da Datafolha divulgada hoje, ele não vai Nós vamos falar disso conseguir daqui a nada. pouco, inclusive. Né? O que você percebe é o seguinte, é tropeço em cima de tropeço, né?
Essa fala, por exemplo, do ministro da Justiça agora, dizendo que, né? Aliás, ele não disse nada, né? Ele disse simplesmente que não havia um atrito entre ele e o diretor da Polícia Federal. Mas isso eu acho que já é a somatória do que se viu lá fora, né? Porque o mundo lá fora está de olho em nós, amigo. Ainda né? bem. E estão batendo em nós, como apanhou-se lá na Noruega, né? Que eu não me lembrei o nome no primeiro coisa, ainda bem que eu não disse que era o rei da Suécia. Né? Era o rei da Noruega mesmo, para valer. Aí vem o cidadão aí assumindo o Ministério da Justiça num tempo em que é propício isso para o presidente Temer, né? E aí faz lá uma reunião com a imprensa para não dizer absolutamente nada, só diz que não havia atrito. O único que ele quis fazer naquela entrevista coletiva foi mostrar a imagem dele ao lado do diretor da Polícia Federal, para não dizer mostrar que aquilo que se comentou antes. Exatamente. Né? Bota essa matéria aí que ela explica direitinho essa história. Coloca, por favor. Convocou uma entrevista coletiva para que o ministro desmentisse a intenção de demitir o diretor da Polícia Federal, Leandro Daiello. Ao lado de Daiello, Torquato Jardim criticou as notícias publicadas sobre a possível troca de diretor. O noticiário que está aí é, para usar um termo moderno, a pós-verdade. Não corresponde à realidade, não constrói afabilidade e nada ajuda a boa condução dos interesses públicos. O doutor Daiello e eu temos trabalhado já desde que aqui cheguei em mais absoluta harmonia e camaradagem, ambos igualmente comprometidos com a instituição Polícia Federal. O ministro foi embora sem responder aos jornalistas se Daiello permanece no cargo. A assessoria de imprensa do Ministério da Justiça também não confirmou. Disse apenas que a fala do ministro é o que vale. O jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem afirmando que o ministro Torquato Jardim teria dito numa reunião com sindicalistas que seu plano era trocar o diretor da Polícia Federal. Na entrevista de posse, dia 31 de maio, ele não respondeu sobre a permanência de Daiello no cargo. Na quarta-feira, se irritou com a pergunta de uma repórter da Rádio Gaúcha de Porto Alegre se havia se tornado ministro para barrar a Lava Jato. O ministro respondeu que a teoria é esquizofrênica e foi embora. Foi embora? Sei lá. Sem responder. Tem minhas dúvidas, né? Como é que ele falou mesmo? Que a camaradagem, é isso que ele falou? É camaradagem, Celso. Eu acho que você usar a camaradagem nos traz a lembrança do homem cordial defendido por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil. Que ele fala do homem cordial, que é o homem que tem um jeitinho brasileiro. Então, vamos ser camarada com essa pessoa, vamos usar de camarada. Eu não gosto de usar essa palavra, talvez ele vê camaradagem com um simples gesto de amizade, de companheirismo, de trilhar na mesma linha. Talvez ele tenha querido dizer isso. Eu acredito, né? Pode ser também que ele vinha lá das esquerdas, né? Assim esperamos, aí, né? Ainda há os da esquerda que usam o termo camarada, né? Que foi, né, jargão para se falar exatamente. do povo aí sim, não termo cunhado, né? né? Não só a Rússia, né? Que o Palácio do Planalto diz que ainda estava como socialista soviética, né? República. Meu Deus do céu, naquele tempo se falava isso. O Lucas não lembra disso, que ele é um quase menino, né? Mas era assim, mano, velho. E aí? Celso, eu acho de verdade que essa discussão sobre substituição de diretor da Polícia Federal a esta altura do campeonato é sinceramente uma discussão tanto quanto esvaziada. A existência, a continuidade da Operação Lava Jato já não depende mais de um diretor-geral da Polícia Federal, pode ter certeza. Já não depende mais sequer exclusivamente da própria Polícia Federal. Já é uma operação que hoje permeia todo o Ministério Público, a Polícia Federal e algumas partes do Judiciário também. Já não depende mais só uma pessoa, esse pensamento que substituindo um
diretor-geral da Polícia Federal, conseguiria se estancar a Lava Jato, ou tirando tal processo da mão de Sérgio Moro, conseguiria se estancar a Lava Jato, substituindo o Janot, conseguiria, já não se consegue mais. A Operação Lava Jato já é algo muito grande e já não se faz mais só na mão de uma pessoa, ou mesmo só na mão de uma instituição. Esta hora já passou, pode ter certeza, e a maioria dos políticos do Brasil já percebeu isso, que já não depende mais de uma simples substituição de uma pessoa ou outra para estancar a Lava Jato. Este processo já não é mais passível de uma pausa. Falar em Moro, o Moro hoje condenou, né? O Palocci a 12 anos e 2 meses, né? Deve ser um dos processos, né? Deve ser, são vários processos. Agora, pegando aqui, Celso, o que o Lucas falou, a gente pode ver que a questão de abafar a Lava Jato, hoje, para o presidente Temer, não é mais interessante. Porque a Lava Jato já o colocou, ele possivelmente vai ser denunciado como crime de corrupção, crime comum, e também pelo crime de responsabilidade, que é o crime de prevaricação. O que poderia complicar para o presidente Temer hoje seria o quê? Ele assassinando uma velhinha, mostrando uma imagem, alguma coisa nesse sentido, para piorar a situação? Porque é mais complicado do que ele já está, a Lava Jato já o comprometeu. A Lava Jato hoje não é mais só brasileira. Exato. A mangueira do posto da Torre, aquela que lava os carros lá e que originou o nome da Operação Lava Jato. Eu até lavava a terra. Ela já está esticada a inúmeras nações. A PGR agora acabou de fazer um negócio interessante, né? Visualizando exatamente que essas empresas nossas aqui, com suas filiais no exterior, também jogaram propina lá. Sem dúvida. Então ele está buscando, né? No caso a PGR está buscando, ramificações, né? Um acordo internacional com essas nações para combater a corrupção, mano, velho. Exatamente. Isso também é pouco provável nesse momento. Abafar a Lava Jato hoje para o presidente Temer é irrelevante. Porque o que tinha de acontecer para piorar a situação dele, para desgastar a imagem dele, já aconteceu. Não acontece. Bota a Lava Jato um pouquinho aí, essa questão aí da PGR buscando, né, as outras nações afetadas pela corrupção também. Quando se trata de corrupção, o dinheiro não respeita fronteiras. A máquina de propinas montada pelas empresas envolvidas na Operação Lava Jato atingiu diversos países da África e da América Latina. Por isso, a Procuradoria-Geral da República quer aumentar os acordos de cooperação internacional. Semana passada, procuradores do Brasil e da Argentina decidiram compartilhar informações, podendo formar equipes conjuntas de investigação. Dados sobre os processos instaurados no Brasil já foram enviados pelo Ministério Público para vários países. Essa advogada explica que empresas brasileiras podem ser enquadradas na lei anticorrupção, mesmo com o crime praticado no exterior. A lei brasileira, ela possui o âmbito nacional e o âmbito internacional. Então, a gente diz que ela tem o alcance transnacional. Ela combate não apenas os atos de corrupção cometidos aqui no país, assim como atos de corrupção cometidos fora, né, no exterior, desde que isso tenha revertido algum benefício para a empresa, para a matriz aqui no Brasil. As empresas que foram atingidas pela Operação Lava Jato também tentam internacionalizar os chamados acordos de leniência, espécie de delação premiada das empresas. A Odebrecht, por exemplo, tenta firmar acordos em 12 países. Até agora, a empreiteira aceitou colaborar com as investigações na República Dominicana, Equador, Suíça e Estados Unidos. Vai pagar cerca de 1 bilhão e 300 milhões de dólares em multas. A empresa está investindo em um programa de compliance, um conjunto de normas de atuação ética. Fazer os acordos é um item da nossa sobrevivência. É a resolução do passado. Não adianta transformar o futuro se você não tem um passado resolvido. Como líder dessa área de transformação, acredito na determinação da liderança, né, de transformar, de fazer com que esse grupo sobreviva, né? Estamos trabalhando fortemente para que isso aconteça. Meu Deus, né? A grande verdade é essa, ninguém mais consegue apagar, né? Não, exato, Celso. Você passou, deixou rastro, deixou ali coisas que o compromete e vai comprometer. Agora, nos resta única e exclusivamente esperar por 2018. A gente vai ter que realmente ficar eu ia dizer doce espera, isso não é uma doce espera, é uma amarga espera, né? Olha, Celso. De 1 ano e meio
basicamente, para a gente chegar numa eleição aonde você percebe que os nomes são os mesmos, mano. São os mesmos, exatamente. Estava vendo o Datafolha, né? Colocando lá, Lula líder, Bolsonaro e Marina disputando o segundo lugar. Aí você visualiza eles olhando uma hora o Alckmin, outra hora o Dória. O Joaquim Barbosa, que parece que está querendo ser candidato também. Botaram o Moro também em uma das suposições aqui. Mas a grande verdade é que você não tem, né? E essa história de nome novo também é super complicada, né? Não. Podem tirar dessa cartola aí um coelho que... Isso é uma questão a ser trabalhada, Celso. A gente jamais deve atribuir a salvação do país a um nome. A gente tem que atribuir isso a manifestações pessoais de cada um. Cada um vai começar a eleger o vereador, eleger o prefeito, eleger o deputado estadual, federal, e daí vai formar um congresso. Isso aí é construção. Não há como a gente atribuir a salvação do Brasil algum desses nomes que você citou aí. Ao ex-ministro do Supremo Tribunal, Joaquim Barbosa. Hoje ele é sondado e o nome dele aparece numa pesquisa espontânea, porque a atuação dele no STF, e com relação ao mensalão, condenando um aqui, condenando um acolá, trouxe a ele essa imagem para as pessoas de que precisa de um salvador da pátria e de uma pessoa que venha combater a corrupção nesse momento. Porque hoje o que as pessoas vêm falar bastante na televisão, prendeu fulano, prendeu ciclano, porque desviou dinheiro dali, dinheiro da acolá, e através da corrupção. Então precisaria de uma pessoa, alguém que acabasse com essa corrupção. Por isso, suscita o nome do Joaquim Barbosa, o nome da Marina Silva, que nunca teve envolvimento com nenhum tipo de corrupção, nenhum tipo de desvio de dinheiro. Então, suscita esses nomes. Mas agora a gente tem que aprender que a gente não vive num país onde o parlamento domina. A gente vive num presidencialismo de coalizão. Então a gente precisa saber eleger o nosso Congresso Nacional, que 2018 pode ser pior do que está aqui, devido à alimentação financeira que o governo vem fazendo através de emendas e benesses para os deputados e os governos estaduais. Com isso daí eles podem criar bases que dê sustentabilidade a nomes que defende esse tipo de governo e esse tipo de situação que aí está. E isso a gente não pode permitir. Por isso, é uma construção permanente de escolher nomes e escolher pessoas que representem a sociedade, não apenas os que estão citados aí, Celso. Eu estava visualizando aqui, né? Duas sugestões, uma com o Alckmin e outra com o Dória lá de São Paulo. O Lula sempre chega na frente com 30% da intenção de votos. Veja aí, Bolsonaro 16, aqui no caso com o Alckmin, né? Lula 30, Bolsonaro 16, Marina 15, Alckmin 8, Ciro Gomes 5 e a Genro, né? Lá do Rio Grande do Sul, com 2%. O resto, lamentavelmente, fica lá com 1% e olha lá, né? Já com o Dória, o Lula continua com 30, né? Marina 15, Bolsonaro 15, o João Dória está melhor do que o Alckmin nessa pesquisa, está com 10, o Alckmin estava com 8 na outra, né? Aí vem Ciro Gomes, que deu uma melhorada aqui também, né? Ganhou um pouquinho, 6 pontos, e a Luciana Genro continua com 2. A única hora que o Lula desaparece do mapa, porque quando se fez uma pesquisa sem ele estar. E assim mesmo, né? Não subiram muito os outros, não. Marina Silva pulou para 22. Diferente. Bolsonaro continuou nos 16. Aí tem Joaquim Barbosa aqui com 12. Ciro Gomes com 9, né? Geraldo Alckmin aparece aqui com 9. Luciana Genro pulou para 3. O Eduardo Jorge 2. Ronaldo Caiado 2. E aí tem brancos e nulos
que ainda é de grande expressividade. É, verdade. Diga, Lucas. Você sabe que se você olhar as pesquisas são muito mais importantes se nós conseguíssemos percebê-la enquanto filme, não enquanto fotografia, né? Infelizmente, a última pesquisa do Datafolha foi do começo do ano, né? Então, nós temos esse gap aí de quase 6 meses entre uma pesquisa e outra. Mas se nós colocássemos nesse filme as outras pesquisas que vêm sendo feitas pelos outros institutos, nós vamos perceber que 2 são os pontos importantes a se destacar nessa pesquisa que o Datafolha divulgou. É a trajetória de crescimento do ex-presidente Lula e a sua consolidação como favorito em todos os cenários de pesquisa. Melhorou, inclusive, há que se perceber que em nenhum cenário que o Lula disputa, ele perdeu. Ao contrário do que acontecia em pesquisas anteriores, onde o Lula ainda perdia para a candidata Marina Silva no segundo turno. No segundo turno, é verdade. Nesta pesquisa já não perde mais em nenhum cenário. Então, esta linha ascendente do ex-presidente Lula há que se destacar, e se destacar também a consolidação ascendente do agora segundo colocado nas pesquisas, deputado federal Jair Bolsonaro, né? Que a partir desse momento vai começar a ter a sua candidatura sendo encarada, até com algum grau a mais de seriedade do que vinha sendo encarada até agora. Se consolida num segundo, eu sinceramente acredito que tem muita água para correr embaixo dessa ponte, né? Mas essas pesquisas são um indicativo. A rejeição do ex-presidente Lula ainda permanece muito forte, mas é importante a gente ver que quando você tira o nome do ex-presidente Lula das pesquisas, você percebe alguma migração muito pequena até de votos do ex-presidente Lula para a candidata Marina Silva, mas você vê que boa parte ou a maioria desses eleitores que se declararam eleitores de Lula no primeiro tempo, no primeiro turno, ainda se encontram órfãos de um candidato, caso não tenha Tentaram botar o nome aqui do ex-prefeito de São Paulo, mas ele ficou lá na lanterninha. É verdade. É complicado, Agora, complicado. Uma outra coisa que tem que se Haddad, destacar... o Haddad ficou... Fernando Haddad com 3 pontos percentuais. A gente tem que destacar que a questão do presidente Lula tá crescendo na campanha, a gente, na pesquisa, é que o PSDB, sim, está órfão depois das denúncias da Lava Jato, que envolveu Aécio Neves, envolveu Serra e outras pessoas do PSDB, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique. Então, quem absorve mais os votos do PSDB é o deputado Jair Bolsonaro. O Bolsonaro cresce com isso daí. A questão da rejeição do Lula vai se basear um tanto quanto agora, caso ele seja denunciado ou seja condenado em primeira instância. Caso ele não seja, possivelmente ele consiga levar essa eleição de 2018 com uma maior tranquilidade. Um nome que você falou do deputado Haddad, cresce o movimento da esquerda. O pessoal fala numa aliança entre PT e PSOL que represente a esquerda de uma forma mais séria, que é o ex-prefeito Haddad, que não teve vinculado seu nome a nada comprovado, e também do Freixo, do PSOL. Eles fazerem uma dobradinha. Para ver se consegue trazer mais a esquerda próximo para eles. Para segundo turno, a simulação feita pelo Datafolha, né? Lula chegou na frente basicamente em tudo, né? Com o Alckmin, ele tinha 45, o Alckmin 32, né? Com o Dória, Lula 45, o Alckmin 34, o Alckmin não, Dória, né? Com Marina Silva, aqui deu um empate, 40 e 40 com a Marina. Lula e Bolsonaro, 45 Lula, 32 Bolsonaro. Marina e Bolsonaro, Marina chegaria na frente com 49 e o Bolsonaro ficaria com 27. Alckmin e Ciro, 34 Alckmin, 31 Ciro, olha, quase pau a pau, hein? Ciro e Dória, Ciro 34, Dória 32, mais perto ainda. E Moro e Lula, 44 Moro e 42 Lula. Foi o único que o Lula ficou um bocadinho atrás. É muito negócio, é complicado, rapaz. É verdade. Será que a gente vai continuar desse jeito? Olha, esses são os candidatos de 2018 e acabou? Eu acho que ainda há espaço
né, ainda há espaço para uma eventual candidatura de fora aí do ciclo. Não nos grandes partidos, com certeza. Claro que aí há que se notar, por exemplo, que a grande preocupação nessa pesquisa que traz é para a ex-senadora Marina Silva, que tem um patrimônio eleitoral trazido da última eleição, mas que vê o seu percentual de votos começar a ruir. É a segunda pesquisa consecutiva com queda em números da intenção de voto da ex-senadora Marina Silva. Isso pode se dever ao fato da pouca exposição da candidatura de Marina Silva até agora. Marina Silva não tem sido uma figura frequente no noticiário, ou mesmo em qualquer aparição. No período em que a Dilma estava sendo, né, julgada, impeachmentada, né? Ela se fez ausente, né? Pouca gente entendeu aquilo ali, se é que alguém entendeu aquele sumiço da Marina. E também, eu acho que esse tamanho nessa pesquisa da ex-senadora Marina Silva se deve também ao voto dos evangélicos, em que parte tendem a migrar para o deputado federal Jair Bolsonaro. E isso tira votos que seriam, em tese, da ex-senadora Marina Silva, que sempre teve muito voto entre os evangélicos, mas agora tem um concorrente de peso dentro desse segmento da sociedade, que é o deputado federal Jair Bolsonaro, que tem uma agenda muito, como é que eu posso dizer, agradável aos olhos. O duro é que nós temos que chegar lá, né? Eu estava vendo a preocupação, acho que foi sexta-feira, que o ministro da Fazenda estava em São Paulo e se reuniu com os empresários lá. Poxa, quem é que não quer as coisas andando como manda o figurino? O empresariado tranquilo, o povo com dinheiro no bolso, mas com 14 milhões de desempregados. Com gente e outro tanto com subemprego. Fica muito complicado. Por mais que o ministro da Fazenda seja positivo, né, e ele diz claramente que vai resolver o problema, fica difícil de acreditar. Coloque essa reunião de São Paulo aí, por favor. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou para uma plateia de empresários e apresentou dados positivos, como a queda das dívidas de empresas e famílias e a relação entre confiança e o PIB, cuja projeção se mantém em 0,5% para 2017. O que significa que o ritmo de crescimento para 2018, já entramos, segundo as previsões, 2018 já bastante mais robustecido em termos de taxa de crescimento. Durante o debate, empresários e investidores chamaram a atenção para o clima de incertezas do país. Para eles, os juros altos e as dificuldades de acesso ao crédito são preocupantes. Por outro lado, acreditam que o ministro será capaz de conduzir as pautas que interessam ao setor, como a aprovação das reformas trabalhista e da Previdência, e também promover micro-reformas, como a que pretende diminuir a burocracia para a abertura de empresas no Brasil. A confiança do empresariado é um termômetro importante para a economia, pois reflete o interesse do empresário em voltar a investir no país. Com mais investimentos, o Brasil tem condições de diminuir o índice de desemprego. Hoje, são mais de 14 milhões de brasileiros desempregados. Na verdade, nós vimos aqui dados apresentados pelo ministro Meirelles que mostravam uma tendência de confiança positiva. O que nós sentimos aqui na conversa com os nossos associados, né, um pouco de preocupação com, eu diria, o ruído criado pelas discussões, pela crise política nesse momento, mas todos nós queremos, sobretudo, voltar a trabalhar e que o nosso país vá para frente. A impressão, o Rossi ainda fazia um pequeno comentário, né, durante a matéria, né, é de que o ministro está meio cabisbaixo, não está não, Lucas? Responde para o seu amigo Rossi. Certamente não é o melhor momento dessa sua trajetória ministerial, né? É doído porque, hoje, principalmente o ministro Henrique Meirelles, que apostava muitas fichas, principalmente na questão da reforma da Previdência, hoje vê que tudo aquilo que ele planejou será entregue em parte, se for
né? É um ministro que certamente tem uma responsabilidade muito grande para com o Estado brasileiro, disso ninguém pode acusar o ministro Henrique Meirelles. É alguém que tem um domínio e um conhecimento da área fantástico, mas claramente nesse momento alguém que não conseguiu efetivar as suas ideias enquanto ministro da Fazenda, mexido, né? Seja por conta da crise política, seja por conta de aspectos de governança. Mas o fato é que o plano do ministro Henrique Meirelles até o momento não se viu cumprido e ele já começa a perceber que não verá na sua totalidade, quem sabe numa parte. Quando a economia não vai bem, né, é ruim para tudo, né? Você pega essa história aí da carne com os Estados Unidos, aquilo ali pode ter até uma pontinha de que a carne estaria com probleminha e tudo mais, mas na verdade é a ação dos criadores, né, e dos frigoríficos norte-americanos, né, dizendo o seguinte: o dólar mais baixo no Brasil, né, a carne chega mais barata lá. E aí eles estão enfrentando um preço que eles não dão conta de competir. É a complicação. Aí você vê, por exemplo, o IPCA que saiu agora, né? 0,16%. Né? É de bater palma? Sei não, acho que é o povo que não está comprando, como diz o outro, está sobrando, né, o que se vende. E aí você tem que abaixar os preços. Coloca aí do IPCA para mim e o Rossi faz o comentário em seguidinha. Essa é a prévia de junho, o que significa que a medição foi feita entre o fim do mês passado e o começo deste mês. E nesse período, a inflação ficou em 0,16%, ou seja, na média, os produtos ficaram 0,16% mais caros. O que mais ajudou a manter a inflação baixa foi o tomate, que ficou 12% mais barato. As frutas, o óleo de soja, o peixe e o arroz também ficaram mais em conta este mês. Eu acho que aqui está razoável o preço, né? Não é que esteja tão baixo, mas algumas frutas realmente melhoraram muito, né? O abacaxi está um pouco mais alto e tal, mas tudo mais banana, laranja, tomate. O preço do álcool e da gasolina e a tarifa dos ônibus que fazem viagem entre os estados também caíram. Já o gasto com habitação subiu e foi puxado principalmente pela alta na conta de luz. A energia está sempre em alta, né? Eles falam que vai mudar a bandeira, favorecer a gente, mas até agora nada. O presidente do Conselho Federal de Economia enxerga pontos positivos e negativos no índice. Ele é bom porque é de fato muito baixo e é ruim porque é resultado principalmente da crise econômica. Consumo das famílias com uma retração há 2 anos e meio consecutivo, então isso faz com que a margem para os empresários, industriais, comerciantes, né, majorar os preços se reduza, né, de uma forma absurda, né? Eu acho que tende a fechar o ano aí, né, nesse patamar de 3,5%, né, que é um patamar, acho que há 10 anos, né, quando a gente teve uma inflação aí perto de 3,2%, né, não tem uma inflação tão baixa no Brasil. Pelo que eu disse aí, parece que são os últimos 15 anos, né? Não se via a gente chegar lá. E já li alguma coisa falando em deflação, né? É que a gente fecharia esse mês de junho. Celso, a gente viu o IPCA agora de apenas 0,16% desse mês de junho, só que a gente tem mês de maio, perdão, a gente tem que entender o seguinte... de maio para junho. Isso daí se deve ao fato desse crescimento econômico no Brasil e dessa redução de preço, a produção de grãos. Que eu falo para você, que a produção de grãos, só o algodão na Bahia subiu 75% a produção, 75%, praticamente dobrou a produção de algodão. Isso só o algodão. Houve uma produção maior de vários grãos, como a soja. O óleo de soja reduziu o preço, como vocês viram na reportagem. Agora, voltando em relação à questão do ministro Meirelles, ele diz o seguinte, que ele tenta manter essa austeridade econômica com a sua equipe, mas o governo, para que possa conseguir manter essa austeridade, ele tem que ter reformas
aprovadas no Congresso. E para que ele consiga aprovar essas reformas, ele tem que fazer um certo mimo com os congressistas. E fazendo esse mimo, ele abre as torneiras, o que coloca em risco essa situação econômica. Então, não tem como. O governo vai na contramão da equipe econômica. Então, não há desenvolvimento econômico com essa crise política que está aí. E para manter essa governabilidade, tem que abrir as torneiras. Uma pena que não vai dar para botar uma outra matéria que eu fiz exatamente dos Estados Unidos, falando em não levar a carne, né, fresca e nem aquela industrializada. E aí é que vai sobrar boi no pasto, né? E vai sobrar, e a matéria mostra exatamente o pessoal contente, indo para churrascaria, que só ia uma vez por mês, agora dá para ir pelo menos uma vez por semana, Lu. Para a gente concluir, só temos aí mais 2 minutinhos, né? Conclui para mim onde é que a gente vai chegar, mano, velho. E nesta semana estratégica, inclusive. Olha, Celso, é uma semana definidora, né? Na verdade, uma semana muito importante para o nosso país, em que nós devemos ter, mais uma vez, eu acho que o fato principal dessa semana é a denúncia da PGR. Vai ser apresentada ao STF, e o STF encaminhará à Câmara dos Deputados, né? Eu acredito que vem por aí algumas semanas de grande turbulência no mundo político, algo que já se tornou quase uma rotina, mas eu acredito que talvez essas próximas semanas sejam a maior crise política que este governo já enfrentou. E ouso dizer que se o governo conseguir sobreviver às próximas semanas, ele acaba ganhando aí um salvo-conduto, pelo menos para os próximos meses, se não até 2018, mas se ele passar das próximas semanas, pelo menos até o final do ano, este governo ganha algum fôlego e certamente uma força para poder renovar a agenda do Brasil, não se falando mais tanto em crise, quem sabe abrindo espaço para se falar um pouco mais de reformas ou de outras questões menos negativas ao governo. Tá bem difícil, não tá não? A situação tá difícil, tá um tanto quanto complicada, Celso, mas nós, como os bons brasileiros, a gente tem que ter esperança de que as coisas vão mudar, que a Operação Lava Jato vai continuar, vai condenar quem tiver errado, vai condenar os corruptos, vai prender, e a gente a cada dia vai aprendendo um pouco mais e conhecendo os nossos governantes, para que a gente possa, em 2018, estar um pouco mais preparado para votar adequadamente e que esse Congresso seja um pouco diferente e respeita mais a sociedade, respeita mais o Brasil, porque a gente precisa de um crescimento, a gente precisa de desenvolvimento e a gente precisa de qualidade de vida. E essa qualidade de vida só vai ser alcançada com políticas públicas voltadas para a sociedade. Tudo bem. O meu amigo Rossi tem um programa na TV comunitária, né? Pega pela NET, né? Qual é o horário e o dia, Rossi? Rapidinho, por favor. Todas as segundas, 21h30, no canal 12 da NET, Painel da Cidadania. Tá bem, hoje à noite, então. Hoje à 9h30 da noite. 9h30 da noite. Lucas, obrigado por ter vindo, Rossi. Obrigado também. Eu agradeço. Obrigado por nos acompanhar. Um grande abraço.